Graça e paz, povo de Deus, abençoados do Senhor. Aqui é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meu querido, seu Espírito sempre existiu e Ele fez o seu Espírito participar de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Salvação na Bíblia é salvação da mente, nunca do espírito. Isso mesmo, fomos enganados e muitos eleitos do Senhor, filhos de Deus, continuam sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel e perverso. Vamos ao primeiro versículo da palavra de Deus, em Efésios 2, 8, 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Eu tenho visto alguns pregadores da graça de Deus. Eu, particularmente, eu não conheço 10 pregadores da graça no Brasil. Pode até existir mais de 10. Eu estou dizendo que eu não conheço 10 pregadores do Evangelho da Graça de Deus. Posso citar aqui rapidamente o nome de 4 ou 5 pregadores que pregam a verdadeira graça. Não essa graça aí que o sistema religioso prega, que leva os filhos de Deus para o judaísmo e vem nos cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O que tem por aí são verdadeiras sinagogas e empresas. Repito, eu não conheço 10 pregadores da graça em todo o Brasil. Queridos, esse texto de Efésios 2, 8 e 9 também está se referindo à salvação da mente. A Bíblia nunca fala de salvação do Espírito. Por quê? Porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação ou condenação. Não. Salvação na Bíblia é salvação da mente. Alguns pregadores da graça dizem que nós fomos salvos do Espírito quando Jesus morreu na cruz. Queridos, quando Jesus morreu na cruz, nosso espírito já existia. Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. O meu espírito e o seu espírito já existiam. E Ele fez o meu espírito, o seu espírito, participar de carne e sangue no ventre de nossa mãe. Então, ali no ventre de nossa mãe, durante 9 meses, o nosso espírito foi revestido de carne e sangue. A minha carne veio do sexo masculino e recebeu o nome de Júlio. Só que o corpo vira pó, a carne vira pó e o espírito volta para Deus. A gente vai ver isso mais na frente. Então, os pregadores, até da graça, dizem que na cruz Jesus nos salvou. Ora, quando Jesus morreu na cruz, todos nós estávamos no céu, em espírito. Como é que Ele nos salvou na cruz? Nós estávamos no céu, espíritos, em estado de condenação ou salvação? Quer dizer que quando Jesus morreu na cruz, nós vibramos lá no céu, dizendo que Ele nos salvou? Claro que não, abençoado. Como é que o espírito vai ser condenado ou salvo? Condenado a quê? Salvo de quê? O espírito nunca esteve em estado de salvação ou condenação. Salvação na Bíblia é salvação da mente. Mais ou menos há um mês, eu preguei uma mensagem que fala de Pentecoste em Atos 2, que fala que Pedro pregou o Evangelho e 3.000 almas foram salvas. É um equívoco enorme do sistema religioso em abrir a boca e dizer: vamos ganhar almas para Jesus. Queridos, ninguém ganha almas para Jesus. Pode ganhar almas para esse Deus do sistema religioso.
Cada religião apresentou o seu Deus, extraiu da Bíblia o seu Deus, mas não é o Deus da Bíblia. A Bíblia é o livro mais escrito, mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas o mundo não conhece o Deus da Bíblia. Em Gálatas 2:7, Paulo diz que existem dois evangelhos. O da circuncisão, que foi dado a Pedro, e o da incircuncisão, que foi dado a ele. Dois evangelhos. Então Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foram evangelhos. Mostra na Bíblia onde é que tem evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não tem. Só existem dois evangelhos. O da circuncisão, que foi dado a Pedro, e o da incircuncisão, que foi dado a Paulo. Esse evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, quando Jesus disse lá em Marcos 16:16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Que evangelho? Da circuncisão, porque Paulo não tinha sido levantado ainda. E qual era o evangelho da circuncisão? Para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, aquele que os profetas anunciaram. Que até hoje os judeus não acreditam nisso e acreditam o quê? Que Jesus foi mais um profeta e estão esperando até hoje o Messias. Então esse evangelho que foi dado a Pedro era para dizer aos judeus. Por quê? Porque Jesus de Nazaré veio apenas para os judeus, apenas para Israel. Está lá em Mateus 15:24. Eu vim apenas, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a Pedro, em Marcos 16:16, eu tenho uma mensagem de um mês que fala a pregação de Pedro e as 3.000 almas que foram salvas. Você vai entender claramente essa mensagem, que essa pregação de Pedro, ele estava reunido ali com, por exemplo, 10.000 judeus, 10.000 eleitos de Deus. E Pedro, em Atos 2, no Pentecoste, ele pegou a palavra e pregou o evangelho da circuncisão, o evangelho para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor. Desses mais ou menos 10.000 judeus, 3.000 judeus entenderam, tiveram suas mentes salvas. Salvas de quê? Da grande tribulação do ano 70. E os demais não creram, como não creem até hoje. Então esses judeus eleitos que não creram na palavra de Pedro foram condenados. Condenados a quê? Condenados à grande tribulação do ano 70. Todos os discípulos de Jesus creram e morreram antes da tribulação. Dormiram e não passaram pela grande tribulação. O único discípulo de Jesus que creu, mas passou pela grande tribulação foi João, porque João seria a sua testemunha. Então Gálatas 2:7 diz que Paulo fala que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão e a ele o evangelho da incircuncisão. Então essa passagem aí de pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, essa salvação também é da mente. Também é da mente, nunca é salvação do Espírito. Você vai entender isso logo mais. Veja só o que diz Efésios 1, 17 e 18. Olha a oração de Paulo. Hoje a minha oração é essa. Hoje eu não me estresso mais quando a gente prega o evangelho da graça e as pessoas não aceitam, não entendem. Porque eu tenho nesse entendimento aí que é Deus que dá o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo em Efésios 1, 17 e 18, que Paulo está diante dos eleitos e ele diz ali: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, do entendimento de vocês sejam iluminados. Essa salvação também aí é salvação da mente.
Queridos, o espírito nunca esteve em estado de condenação nem de salvação. Eu pergunto novamente, salvo de quê? Condenado a quê? Olha só o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 12:7. Esse versículo, para mim, é o texto áureo da Bíblia. Tem um pastor aí que tem mala até no nome. Ele costuma dizer que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Jesus veio somente para Israel. Mateus 15:24. Como é que João 3,16, Deus amou o mundo, é mundo planeta? Não, mundo de Israel. Mundo na Bíblia é mundo de Israel. Terra na Bíblia é terra de Israel. Últimos dias foram abençoados. Foram os últimos dias de Israel, se referindo ao ano 70, quando o templo foi destruído por Tito. Eu vejo aí cada situação que acontece no planeta, essa pandemia, guerra de Irã e Iraque, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os lobos, os cães gulosos não perdem a oportunidade para dizer que estamos nos últimos dias. Isso é marketing, isso é estratégia de marketing, porque quanto mais terror, quanto mais medo, essas supostas igrejas lotam. Lançaram um livro agora, o genro do vampiro brasileiro do Macedo, Renato, ele lançou um livro recentemente. Se você for perguntar a esse abençoado o que significa evangelho, ele vai dizer boas notícias, boas novas. Como foi o título do livro que ele lançou? A Terra vai pegar fogo. Olha só, que boas notícias são essas? A Terra vai pegar fogo? Estamos nos últimos dias? Meu querido, a terra foi toda a terra de Israel. Eclesiastes 1:4 diz que gerações vêm, gerações vão. Tá percebendo o ciclo aí? Vê a ponta da tua aliança aí. Não tem? Gerações vão, gerações vêm, gerações vão, gerações vêm. E a terra vai pegar fogo? Não! E a terra permanece para sempre. Quanto mais medo e terror se prega aos filhos de Deus, mais essas empresas e essas sinagogas enchem. Se os filhos de Deus entenderem o evangelho da graça de Deus, essas chamadas igrejas fecham suas portas e os pastores vão distribuir currículos por aí. Porque tudo já foi consumado, abençoado. Tudo já foi feito. Paulo, quando entendeu isso, Paulo disse, estás perfeito, e estás completo. Nele temos a plenitude, Colossenses 2:10. Tudo já foi feito. Então olha só o que diz Eclesiastes 12:7, que na minha opinião é o texto áureo da Bíblia. Olha só, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Volte. Você percebe aí que essa palavra volte significa que nós já estivemos lá. A Bíblia não diz que o espírito vai para Deus. Não, volta, retorna. Ponto. Não existe uma vírgula dizendo mais, porém, todavia. Não, o Espírito volta, retorna para Deus. Isso é maravilhoso, abençoado. Filipenses 3:21 diz que o Espírito da gente vai voltar para Deus, mas não como veio, e sim com um corpo glorioso igual dele. João diz que nós o veremos como ele é. O evangelho da graça, meu querido, liberta a gente desse maldito sistema cruel e perverso. Então perceba que a palavra diz que o espírito volta, retorna para Deus. O nosso espírito sempre existiu. E ele fez o seu espírito participar de carne e sangue. Hebreus 2:14. O seu espírito participou de carne e sangue, nasceu, o corpo vira pó e o seu espírito, no dia que ele já determinou, vai voltar para ele com um corpo glorioso igual dele.
O Salmo 139:16 diz que todos os dias, não diz alguns dias não, todos os nossos dias já foram, não estão sendo não, já foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. A nossa história, ela não está sendo escrita, ela já foi escrita, meu querido. Se Deus já determinou que você vai partir para a glória com 90 anos, você acha que você vai partir por conta do coronavírus? É óbvio que esse coronavírus é de Deus, assim como as 10 pragas do Egito. Quem enviou as 10 pragas do Egito? Tem gente aí, lobo, cão guloso, dizendo que o coronavírus é do Satanás. Ora, se é do Satanás, por que você não repreende e determina a cura? Não adianta orar para que Deus minimize o coronavírus, porque Ele já deu a sentença, Ele já deu o decreto e a palavra dele diz que Ele não volta atrás. Descansa, meu querido, você só vai partir para a glória no dia que Ele já escreveu, já determinou para você. O que estamos passando e o que vamos passar não é futuro não, para Deus já é passado, tudo para Ele já aconteceu. É importante que você entenda que Deus não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito, e em espírito nós somos perfeitos nele. Agora, tudo que a carne plantar, ela vai colher. É a lei da semeadura, mas a nossa carne para Deus está morta, porque na cruz Ele reconciliou-se com todos os espíritos. Ele é o Pai dos espíritos. Queridos, nós não somos carne, nós somos espíritos. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que o espírito volta para Deus. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou voltar para o Japão. Eu nunca estive no Japão. Se eu chegar para você e disser, eu vou voltar para o Japão, você vai dizer, Júlio, você já esteve no Japão? É, rapaz, passei um tempo lá e vou voltar. Agora, se eu nunca fui ao Japão, eu não vou dizer que vou voltar, eu vou dizer que eu vou ao Japão. A palavra de Deus diz que o Espírito volta, retorna para Deus. Isso quando é lido com entendimento, dá paz, dá conforto, dá descanso. É isso que o Evangelho da Graça nos oferece. E quando é que o sistema religioso tem interesse que saibamos disso? Nunca! Porque isso liberta os filhos de Deus desse maldito sistema religioso cruel e perverso. Então, querido, o nosso espírito volta, retorna para Deus. Não existe nenhuma condição. Não tem vírgula, porém, mas, todavia, o espírito volta para Deus. Salvação na Bíblia sempre é salvação da mente, do psique. Nunca é do espírito. Queridos, eu peço que você compartilhe essa mensagem, dá um like e ative o sininho. Nós fomos enganados. Tá lembrado aí do bicho papão e da perna cabeluda? Quem é das antigas aí? Transformaram o bicho papão no Satanás. Transformaram o gafanhoto num demônio, num devorador. E transformaram os profetas e os pastores em lobos e cães gulosos. É isso aí, meu querido. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.